Eu acho que quem joga 45 minutos do segundo tempo pode jogar o primeiro. Então não dá para vir com cascata de creatina, de fisiologia, porque os caras viajaram e jogaram o segundo tempo. Tomou um vareio no primeiro tempo e aí ele mudou. Só que quando ele mudou, já perdi o ambiente e já era favorável à virada. Eu sempre acho isso, se é para poupar, não leva, ou se é para poupar metade, começa e faz o resultado, depois tira. Passei o ano passado inteiro criticando o canalha do Genro preocupado que fazia isso, viajava e punha os caras quando já estava perdendo o jogo no segundo tempo. Então eu acho que a estratégia podia dar certo, dá para entender porque a vantagem era grande e sábado é o Cruzeiro, que não vale 3 pontos, vale muito mais, é o clássico, né, que tem um valor especial, dá para entender. Agora, que ele fez isso porque achou que não era necessário. Mata-mata, agora ele tem mais 200 rodadas do brasileiro para jogar e a Copa do Brasil acabou. Acho sim que ele foi muito mal na escalação. E 2-0, se o jogo fosse em BH é uma coisa, 2-0 o jogo em Itaquera com 40 mil pessoas é outra. Acho que o Luxemburgo foi muito bem e ele foi muito mal e ainda assim foi para os pênaltis, poderia ter classificado. Mas ainda assim eu diria a mesma coisa, achei que ele foi muito mal na escalação. E mesmo assim, né? E deu azar ainda. Quem jogou, Otávio jogou, deu gol pro Corinthians. Acho que o Cudê calculou muito mal. As pessoas que não são brasileiras, é o caso do Cudê, não entendem que no Brasil, a Copa do Brasil tem um valor acima do que tem nas Copas dos outros países. Se na Inglaterra, no Vietnã, em Hong Kong, as Copas nacionais não têm o peso que dão aqui, o campeonato é disputado no Brasil. É mata-mata, tem importância, além da questão financeira, tem a importância do jogo, né? Eu acho que ele errou sim. E é lógico que nós estamos analisando aqui agora, depois do jogo. Mas quando saiu a escalação e eu olhei as escalações, eu pensei, o Galo é favorito, mas é menos favorito que era quando saiu as escalações. Eu achei um erro. Não sei se o PVC concorda. É, eu, não, eu só acho que ele tá fazendo isso o ano inteiro, né? Ele fez isso o ano inteiro. Não foi porque ele achou que a classificação estava garantida. Ele Mas era poupou contra o mata-mata Aliança hoje, no né? jogo dos Libertadores. Tudo bem, o jogo do Tinha Aliança 6 também jogos era depois. mata-mata para ele, porque Ah, mas, se ele perdesse para o é, Aliança no terceiro jogo da Libertadores, ele estava quase fora. Ele ganhou a Libertadores com o Igor Gomes entrando e jogando muito bem. Foi o destaque daquele jogo contra a Aliança. Ele tem feito isso. A grande discussão em Belo Horizonte é muito por ele estar fazendo no ano inteiro esse tipo de rodízio. E o rodízio até ajudou ele a achar algumas formações importantes. Ele achou o Pavão assim, porque o ano começou com o Edenilson jogando pelo lado direito do campo e aos poucos ele foi achando o Pavão pelo lado direito. O Igor Gomes tem jogado melhor do lado esquerdo do que tem jogado o Johan. No domingo ele foi cobrado na entrevista coletiva sobre por que o Igor Gomes não tinha mais chances se ele estava entrando e decidindo jogos como fez contra o Atlético Paranaense. Então eu não acho que foi por causa disso. O Cudê trabalha assim. O Atlético, e eu acho que a eliminação do Atlético vai fazer muito mal para alguns candidatos ao título brasileiro, porque o Atlético cresceu muito. O Atlético era o único time no final de semana que vinha de 5 vitórias consecutivas, com a formação que ele encontrou. Ele poupou 6 jogadores, ele rodou 6 jogadores, né? Ele tirou o Gemerson, ele tirou o Rubens, e tirou o Batalha, tirou o Johan, tirou o Hulk. o Hulk. É isso, O Hulk, é isso, é isso. o Hulk tem um peso Tirou o enorme, né? Hulk. Troca o Hulk pelo Vargas, muda completamente o jogo, né? Mas o Hulk, o Paulinho hoje é mais importante para o time do que o Hulk. E foi o que ele fez. Ele fez em Curitiba o contrário. Ele tirou o Paulinho e colocou o Vargas junto com o Hulk, que foi o jogo que ele foi ganhar na última bola do jogo. Quase não ganhou o jogo também. Mas o Atlético vinha jogando. O Atlético jogou 2 decisões na semana passada, uma contra o Atlético Paranaense e outra contra o Palmeiras, que foi um jogo que ele ganhou no finalzinho contra o Atlético Paranaense e depois o empate contra o Palmeiras. Ele ia, conhecendo o Cudê, ele ia rodar. Eu acho que a grande questão tem sido muito difícil marcar o Atlético. Ah, o Atlético Paranaense, por exemplo, para marcar o Atlético, recuou o Canóbio, quase fazendo uma linha de 5 defensores. Por quê? Porque o Atlético joga com um ponta na direita, que é o Pavon, um ponta na esquerda, que normalmente é o Johan, e hoje foi o Igor Gomes, com o Paulinho e o Hulk enfiados. Então ficam 4 contra os 4 zagueiros. Por isso acho que o Vanderlei foi bem.
Ele entendeu que para marcar o Atlético ele precisava fazer, não é fazer uma linha de 5, mas é ter sempre alguém voltando com os pontas. Então ele tendo o Fagner e Bidu livres, mas na hora de marcar ele voltava marcando com os dois pelos lados e deixava o Gil na sobra. Ele conseguiu corrigir essa dificuldade que todos os times têm tido para marcar o Atlético. O Canóbio voltou para marcar o Rubens e o Palmeiras voltou com o Arthur também. Então, eu acho que teve mais mérito do Corinthians do que demérito do Atlético. E o Atlético vai brigar para ser campeão brasileiro porque vai ter mais folga na tabela.